Ô Henrique, já diz o ditado, né? Enquanto os cães ladram, a caravana passa. Enquanto a ultradireita brasileira e americana está nessa coisa ridícula, divulgando relatório, com decisão judicial no Brasil, tentando interferir na política brasileira, pior, né, na justiça brasileira, com um relatóriozinho lá no Congresso americano. O presidente Lula estava ontem em Bogotá discutindo a união da América Latina, coisas práticas para o Brasil, né? E é um contraste, né, muito grande da questão da soberania nacional, né? Você tem um presidente cuidando da soberania brasileira, dos interesses brasileiros, os interesses práticos do Brasil, práticos de você criar uma união latino-americana para você ter um comércio mais fluido, mais pujante, né, gerando emprego no continente, enquanto os bolsominions ficam lá com essa palhaçada, falando mal do Brasil, dizendo que o Brasil tem ditadura judicial. Mas, enfim, mais uma vez, boa noite. Seja bem-vindo aqui, como sempre, ao Jornal da Fórum. O que você está achando aí dessa nova aventura bolsonarista nos Estados Unidos? Ontem à noite, Miguel, eu com um grupo de amigos da época de universidade, né, de faculdade, nem todos da faculdade de jornalismo, alguns eram de outros cursos, tá? Enfim, amigos formados na juventude, a gente conversava bastante sobre um sentimento, que é um sentimento que se aproxima muito de saudade, né? Quando a gente tem saudade, seja lá do que for, saudade de uma pessoa que já se foi, saudade de um período da vida, saudade da juventude, saudade, enfim, da faculdade, né? Enfim, daquilo que foi bom na nossa vida. E tem aquele papo que até o ministro Alexandre de Moraes brincou ontem lá no Senado, quando falou das redes sociais. Ele disse que nós éramos felizes e não sabíamos, né? E o pessoal, esses amigos, conversavam justamente sobre essa saudade, sobre essa coisa do éramos felizes e não sabíamos, de um ambiente político com naturalidade. Evidentemente, com opostos, né, com adversários às vezes até que jogavam baixo, mas era dentro de um ambiente, politicamente falando, sadio e dentro daquilo que a gente espera em democracias e em regimes políticos democráticos. E o que a gente vê hoje, você definiu bem, né? É uma palhaçada, eu chamaria isso de uma patuscada, né? É uma pataquada, uma palhaçada, em síntese, que é isso que nós estamos vendo, né? Você citou agora o presidente Lula em viagem oficial à Colômbia, em Bogotá, se reunindo com um chefe de Estado, que é um chefe de Estado ideologicamente alinhado a ele, mas ele poderia estar em visita a um outro país com um presidente não alinhado à centro-esquerda, mas enfim, tratando aí de soberania nacional, tratando de política externa. Quando volta ao Brasil, tem que lidar com os temas da política doméstica, tem que falar a respeito de saúde, de educação, de novos programas habitacionais, de questões relacionadas ao imposto de renda, faixa de incidência do imposto de renda, tudo isso. Enfim, alguém trabalhando na política. Pode ser criticado, deve ser criticado, inclusive, e nós vivemos isso algumas décadas depois da redemocratização brasileira e é natural. O problema é esse ambiente de insanidade e palhaçada. E isso que você citou do tal Comitê Judicial da Câmara de Representantes dos Estados Unidos, esta palhaçada acabou ocupando aí as redes sociais e uma parte das páginas dos jornais brasileiros nessa quinta-feira, por causa de um estardalhaço. O Reinaldo Azevedo até definiu muito bem, né? Quando ele diz que a tal da bomba é uma biriba, e para variar, já virou uma palhaçada, né? Parece aqueles grupos, acho que todo mundo aqui tem aqueles grupos de WhatsApp que algum amigo desesperado põe urgente para tudo, né? E uma lâmpada, um giroflex, assim, tudo é urgente. Era uma bomba o que eles iam divulgar. Levantaram ali um sigilo que o Brasil tinha decretado de pedidos judiciais contra contas e perfis do Twitter durante o período eleitoral brasileiro de 2022. Todas essas centenas de pedidos eram embasados em decisões judiciais, não eram decisões do governo, do Poder Executivo, até porque na época o Executivo, inclusive, estava na mão do Bolsonaro. Ele fica até 31 de dezembro de 2022, e aí sim o Lula assume no dia 1º de 2023. As decisões eram judiciais contra contas que tinham cometido crimes. E o que tem de mais naquilo que foi mostrado? O perfil foi tirado do ar, porque, vou citar um exemplo real.
O perfil foi tirado do ar porque no auge da corrida eleitoral, um sujeito, um perfil lá, fake, atribuía diretamente ao Lula a autoria intelectual da tentativa de assassinato contra o Jair Bolsonaro em 6 de setembro de 2018, durante a campanha eleitoral, em que ele saiu vitorioso. O Lula, autor intelectual de uma facada no Bolsonaro. O cara publica isso e ele não quer que isso seja retirado do ar em meio à corrida eleitoral por uma decisão judicial. E tiraram o perfil do ar? É claro que tiraram o perfil do ar. Ele está cometendo um crime comum e um crime eleitoral. E o perfil foi retirado. E isso se repetiu em todas as decisões, não só do ministro Alexandre de Moraes, como também de outros ministros do TSE, sobretudo, não eram nem do STF, eram do Tribunal Superior Eleitoral, da Justiça Eleitoral. Então, assim, o que a gente vê, Miguel, é exatamente isso, né, que você frisou. Um presidente que está no exterior fazendo um trabalho ali que pode e deve ser criticado pela oposição político-ideológica, sempre. E vai ser sempre assim, e se fosse o contrário também. Só que o sujeito está lá trabalhando, tem alguns problemas em casa, e o Brasil vive sequestrado 17 meses depois da derrota do Bolsonaro. Ele segue como um zumbi, né? É uma alma penada, um espírito zombeteiro, enchendo a paciência, tumultuando a República e a vida brasileira. Né? Eu estou de acordo, inclusive, com uma decisão cautelar, uma medida de prisão preventiva, baseado no argumento do grande jurista, e é um jurista conservador, o Walter Maierovitch, que há algumas semanas disse que, olha, ele está tumultuando a vida pública de uma forma e colocando o país numa situação tão incendiária que ele precisa ser preso, inclusive pelos próprios inquéritos aí, com base nos inquéritos que ele já está respondendo. Porque assim, o sujeito está criando isso, esse pessoal dele cria tumulto. Então hoje teve isso aí lá nessa comissão jurídica, que é controlada por um radical de extrema direita. Você imagina que um sujeito que foi parido para a política oficialmente, né, eleitoral, em 2015, ele fez parte, eu trouxe até aqui o nome do grupo que ele fazia parte anteriormente, era o House Freedom Caucus, um grupo de extrema-direita dos Estados Unidos que tinha como bandeira, até quase uma década atrás, políticas públicas que impedissem qualquer gasto de 1 centavo de dólar que fosse em gastos sociais ou de saúde. O cara encabeçava um grupo que queria tirar todos os gastos de natureza social ou de natureza de saúde do governo americano para as pessoas. Olha o tipo do maluco, né? Olha o tipo do sujeito. O cara vai e apresenta esse monte de coisa, a imprensa acaba batendo o bumbo pro louco dançar, né? Pro louco sambar, e o que a gente viu hoje, Miguel, o dia inteiro, foi essa manchete. Um estardalhaço, como definiu bem o Reinaldo Azevedo, uma bomba que era uma biriba, uma biribinha, não tem nada de novo ali, e o que a gente passa a discutir, quando deveria estar discutindo coisa muito mais séria, é esse tipo de bobajada que nós vemos agora, ainda por cima, interligado em grupos internacionais, né? Gente dos Estados Unidos, extrema-direita dos Estados Unidos, aqui de Portugal, da Espanha, todo mundo aí se interligando para atacar, no caso dos Estados Unidos, com interesse claro eleitoral contra a reeleição do Joe Biden, né, em prol do Trump, e esse sujeito, inclusive presidente do Comitê Judicial, é um dos principais, se não o principal apoiador dele dentro da Câmara dos Representantes, que é a equivalência da Câmara dos Deputados lá. E aqui aí no Brasil também, a mesma coisa. Enfim, a gente está na mão dessa gente, Miguel.